Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 4, com o tema O Corpo como Templo do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 16 a 17, capítulo 6, dos versículos 15 a 20. A palavra-chave é templo e vamos abordar nesta lição: corpo, propriedade e habitação divina. O corpo como tabernáculo e cuidando do templo do Espírito. Como podemos fazer uma reflexão a partir desta pergunta do apóstolo Paulo? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? A presente lição nos mostra que essa verdade muda a maneira como vivemos, cuidamos do nosso corpo e servimos a Deus. A partir desse ensino, veremos que a santidade também passa pelo corpo como parte essencial da vida cristã. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte, mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós." A expressão "habita convosco e estará em vós" indica dois estados distintos. Antes da morte e restauração de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois, passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles, discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea. São sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus.
e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Muitas religiões no mundo ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas que o corpo não. E o cristianismo é, às vezes, influenciado por essas ideias. Na verdade, o cristianismo considera o aspecto físico de modo muito sério. Adoramos a um Deus que criou o mundo físico e o declarou como sendo bom. Ele nos promete uma nova terra, onde as pessoas terão seu corpo transformado, não uma nuvem cor-de-rosa, onde almas desencarnadas ouvirão a música de uma harpa. No âmago do cristianismo encontra-se a história do próprio Deus, que teve um corpo, carne e sangue. Ele veio viver conosco, oferecendo tanto a cura física como a restauração espiritual. Nós, humanos como Adão, somos uma combinação de pó e espírito. Da mesma maneira que o nosso espírito afeta o nosso corpo, este afeta o nosso espírito. Não podemos cometer pecados com o nosso corpo sem prejudicar nossa alma, porque corpo e alma estão inseparavelmente unidos. Na nova terra, teremos o corpo ressurreto, que não foi corrompido pelo pecado. Então, apreciaremos a plenitude da nossa salvação. O nosso corpo é portador da presença de Deus. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo aberto, o lugar santo, o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim, é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Outra lição que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam, se não se levantavam, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Como devemos cuidar do templo do Espírito? Fugir da prostituição, ter disciplinas espirituais e ter disciplinas corporais. Este ensino a respeito da imoralidade sexual e das prostitutas era especialmente importante para a igreja coríntia,
porque o templo da deusa do amor, Afrodite, ficava em Corinto. Esse templo empregava mais de 1000 prostitutas como sacerdotisas, e o sexo era parte do ritual de adoração. Paulo declarou claramente que os cristãos não devem tomar parte na imoralidade sexual, ainda que isso seja aceitável e popular em nossa cultura. Os cristãos são livres para ser tudo o que puderem para Deus, mas não estão livres de Deus. O Senhor criou o sexo para ser um belo e essencial ingrediente do casamento, mas o pecado sexual, a prática de sexo fora do casamento, sempre fere alguém. É uma atitude que magoa a Deus, porque mostra que preferimos seguir nossos próprios desejos a colocar-nos sob a direção do Espírito Santo. Fere também os outros, porque viola o comprometimento tão necessário a um relacionamento sadio. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.